Meus irmãos e minhas irmãs, na medida que nós vamos vivenciando esse tempo litúrgico, né, a gente vai aprendendo com a palavra e meditando o Evangelho de Mateus, porque nós estamos no ano A. E o Evangelho de Mateus, né, o evangelista Mateus, né, tem essa facilidade de fazer com que a gente envolva na própria mensagem, né, porque, na verdade, o Evangelho de Mateus é uma verdadeira catequese. Ele é escrito até, né, para os neoconvertidos, né, os judeus neoconvertidos ao cristianismo. Então, realmente, tem esse valor catequético. E hoje, na liturgia deste final de semana, nós entramos na terceira parte do Evangelho de Mateus, né, que fala das parábolas do reino. Então, nós vamos, né, conhecer 7 parábolas para que assim nós possamos compreender o que é o reino dos céus. E a primeira parábola, então, deste final de semana, é a da boa semente e do bom semeador. E assim, nesses mais 3 domingos pela frente, nós vamos ainda continuar com as parábolas do reino, para a gente meditar, refletir. Então, os entendidos nas Sagradas Escrituras dizem que aqui é o centro do Evangelho de Mateus. Quando Mateus apresenta para a comunidade e apresenta para todos nós, obviamente, né, as parábolas do reino. Porém, o grande destaque da liturgia deste final de semana, podemos dizer que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus. E como o centro da liturgia, né, sempre é a palavra de Deus, e Jesus Cristo continua sendo o centro, porque Ele é a palavra encarnada, né, de Deus que veio habitar no nosso meio. E assim, então, podemos dizer que em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, né, todas as profecias, toda a palavra de Deus se realiza. E Ele é a própria palavra realizada no meio de todos nós, que ensina para todos nós o que devemos fazer, né, para podermos ganharmos o reino. E aí, então, eu gostaria de iniciar essa homilia de hoje, lembrando, né, da primeira leitura do profeta Isaías, que traz para todos nós aquela situação falando, né, da chuva, da neve, né, que cai na terra e não volta para os céus, né, de onde veio a água, né, sem causar aquela revolução necessária na terra, né, para que a terra pudesse fecundar e dar fruto. E o profeta Isaías, então, usa dessa dinâmica ou desse acontecimento, desse fato, né, para falar do que é a palavra de Deus para todos nós. Daí então, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando, né, através do Facebook, o YouTube, também os irmãos, né, aqui no santuário, é importante nós conhecermos um pouquinho a situação em que foi escrito esse texto. Então nós temos que situar em pleno exílio. Então, para falarmos da liturgia de hoje, da primeira leitura, de uma forma especial, nós precisamos entender que o povo de Deus, na época em que foi escrito, na época do profeta Isaías, estava exilado na Babilônia, ou pelo menos um grande número do povo de Israel estava na Babilônia, né, passando por um sofrimento muito grande. Por quê? Porque lá na Babilônia, eles prestavam serviço, prestavam no sentido assim, era forçado, né, trabalhar, né, para o Império Babilônico. Eles estavam fora da terra deles, né, trabalhando demais, né, sem direito algum, e um sofrimento muito grande para o povo. Então o povo entendeu, e o profeta Isaías também entendeu, que essa situação de exílio, e podemos até comparar um pouquinho com a situação que nós passamos, não que nós estamos exilados, a não ser dentro das nossas próprias casas, né, devido à pandemia, né, somos dados a ficar um pouco, né, reclusos nos nossos próprios lares, para evitar o contágio, ser contaminado e contaminar os outros também. Então, essa situação em que nós estamos passando hoje, de uma certa forma também, né, nós estamos deixando iluminar pela situação do povo em que viveu, né, o profeta Isaías. Estavam exilados, né, estavam reclusos em um determinado local, né, e convidados ou forçosamente tinham que prestar serviço, né, ao império. Então, esse sentimento, esse acontecimento, esse fato do povo de Deus daquele tempo e nosso hoje, era visto como uma aridez.
É como se tudo tivesse secado, é como se tudo tivesse perdido, ou o povo estava sem esperança. Então o profeta Isaías vem dizer para todos nós isso, para alertar o povo, lembrando o povo, para que eles não pudessem ficar desesperados, que eles não precisavam ficar esperados, porque a palavra de Deus, ela cumpre, porque Deus é fiel. Em síntese, seria isso que o profeta Isaías estava mostrando para aquele povo que estava exilado. E que, iluminado então pelo profeta Isaías, também nós podemos dizer para todos nós, não precisamos ficar desanimados, né? Parece que entrou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, estamos no 5º mês, né? Não vamos ficar desesperados. Vamos manter a calma, porque a palavra de Deus, Deus é fiel e ela cumpre. Então vamos passar por essa, vamos sair dessa situação como o povo daquele 500 anos quase, né? Antes de Jesus Cristo estava passando. Mas está num período de aridez, né, está num período, né, de conflito, está num momento de angústia, é então o momento em que se não produz. Né, ou a gente não consegue nem produzir, a gente não consegue nem pensar, de tanta preocupação ou diante da situação. E é por isso então que o profeta Isaías usa dessa imagem, né, da chuva, né, para mostrar que a palavra de Deus ela é eficaz. E lá no templo, naquele tempo que o povo viveu, e ainda hoje, né, Israel ainda hoje, tem um período muito marcante de chuva e de seca. Então, quando chove, né, então aparece o verde, aparecem as plantações, enfim. Né? Agora, quando chega a seca, tudo morre, tudo fica tipo uma areia. Né? Então, isso é um fato. Né? Então, de junho a outubro é tudo seco, você não vê plantação. Né? Então parece que tudo some, é morte, 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 sinal de morte. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o exílio é sinal de morte, né? Coronavírus é sinal de morte, é morte, né? Nós sabemos disso, é morte. Para alguns não, né? Mas não chega a morrer fisicamente, mas aqueles que são afetados pelo coronavírus, e de uma certa forma todos nós somos afetados. Por que todos nós somos afetados? Porque mesmo que nós não morramos, que muitos de nós não morramos e alguns morrem, mas todos nós somos afetados porque não podemos participar do velório, né? Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos cumprimentar uns aos outros, estamos isolados. Se alguém aproxima mais perto da gente, a gente já fica um pouco preocupado. Então todos nós somos afetados. Isso é morte, morte. Né? Não podemos falar sem máscara, né? Não podemos, se a gente rir, não sabe se a pessoa está rindo, porque nós estamos numa situação de morte. Era a mesma situação que passava o povo da primeira leitura. Profetas aí então vêm como sinal de esperança, dizendo para o povo, não desespere, não desanime, fique firmes, confie na palavra, porque Deus é fiel, e Ele não falou que vai nos libertar, Ele não falou que está conosco, Ele não falou que não vai nos abandonar, né? Lendo as escrituras passadas, nós vamos ver isso. Então, vamos permanecer fiel. Né? Então, a voz do profeta Isaías na primeira leitura é uma voz animadora para o povo. Partindo então da primeira leitura, nós vamos para o Evangelho, que é a segunda leitura que eu gostaria de refletir com vocês. Nós vemos Jesus, né, que Ele sai da sua casa, Ele vai para a beira do mar da Galileia, e lá diante de uma multidão, Ele toma o barco, afasta-se da margem, senta e começa a contar para o povo em parábolas, falar para o povo em parábolas. Daí então, o Evangelho de Mateus, já nesse primeiro início né, que eu li hoje, já dá para mostrar para todos nós que de fato uma catequese. Né? O Evangelho, ou seja, a liturgia de hoje, esse Evangelho que nós vemos hoje, é uma catequese para todos nós. Porque, pense bem, né? Esse não é um fato em si que aconteceu, vamos dizer assim, como está ali. É uma catequese para nós entender o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos e também para a multidão, porque quando Jesus fala de multidão, quer dizer que a multidão era discípulos de Jesus. Né? A multidão está em todo mundo. Tem discípulo e tem que não é discípulo. Jesus então está falando para a multidão e para os discípulos. Mas como ele fala para a multidão, para os discípulos? Ele entra num barco, afasta-se e senta-se e começa a falar.
Nós que conhecemos o mar, você que conhece o mar, ou mesmo você conhece o rio, né? Quem não conhece o mar, às vezes conhece o rio, sabe muito bem que quando você entra num barco e se afasta da margem, ninguém escuta, né? Quem conhece o mar sabe isso. As ondas, o barulho das ondas, não deixa você escutar, né? Por mais calmo que seja o mar, né? A mais interessante é que o Evangelho focaliza bem isso. Jesus entra no barco, afasta e senta. Agora imagine você, eu estou lá longe, né, pelo menos 10 metros, né, 5 metros que seja, sentado num barco e o povo nas margens. Se aqui dentro da nossa igreja, se a gente não tiver uma aparelhagem de som me comunicando, vocês não escutam, e às vezes estão aqui, ou escutam muito mal. Mas não é isso que o Evangelho está focando. O Evangelho está focando na catequese, né? Porque às vezes, diante da multidão, é preciso afastar-se um pouquinho, para ter um olhar mais longo, para direcionar quem é que está aqui, quem é que não está, e no meio da multidão, a gente não consegue definir. Então nós precisamos nos afastar um pouco, porque quando a gente afasta, né, vocês que estão em casa, eu aproximei, vocês não me viram direito. Né? Então quando eu afasto, vocês veem que eu tenho olho, tenho boca, enfim, né? Estou gesticulando, mas se eu estiver muito próximo, você não sabe. Então quando você está no meio da multidão, você não consegue definir. Então Jesus afasta da multidão para ver, para ter uma visão geral. E depois ele senta. O sentar-se é o sinal catequético para todos nós que não é maior do que ninguém, nem quer ser mais do que ninguém. Porque quando nós estamos sentados, todos nós somos iguais. Eu estou aqui em pé, aqui na igreja, né? Você na sua casa certamente deve estar sentado. As pessoas que estão aqui no santuário também, todas estão sentadas, mas eu estou em pé. Então, pedagogicamente, segundo a linha de Jesus Cristo, está errado. Porque quando uma pessoa está em pé, né, ela está numa posição maioral, de autoritário. Eu gostaria de falar um pouco de autoridade, mas é autoritário mesmo. Porque quando uma pessoa então se coloca numa posição maior, então as outras pessoas olham de baixo para cima. Né, de baixo para cima. A não ser que você está com o celular na sua casa agora, bem na altura do meu rosto, então você está me vendo aqui, né? Agora, quem está aqui na igreja está olhando de baixo para cima, porque eu estou um nível elevado. Primeiro porque eu estou em pé, e depois até próprio aqui no nosso presbitério tem 2 degraus. E mesmo se eu tivesse descido esses 2 degraus, as pessoas estavam olhando de baixo para cima. Então, a posição de quem está em pé é sinal de que você tem uma posição diferente dos demais. No evangelho deste final de semana, eu, portanto, não só deste final de semana, mas dos outros também, porque Jesus estará falando em parábola, ele está sentado. Quer dizer, nós estamos no mesmo nível, todos nós estamos no mesmo nível. Jesus quis passar isso. Claro, ele sendo filho de Deus, poderia estar muito bem, em pé, né? Tem toda a autoridade, nós damos essa autoridade para ele. Mas não, ele senta. E daí, então, é que ele começa a falar, né, da semente, do semente do semeador. Ele é o semeador. Assim como ele também, ele demonstra para todos nós que nós também devemos semear com ele. E o bom semeador, ele não escolhe terreno para semear. Talvez seja uma grande diferença de Jesus para nós, não é para nós, porque nós ficamos escolhendo o terreno. Não, o bom semeador, ele semeia. Não se pergunta que tipo de terreno. Todos os tipos de terreno, ele semeia em todos os tipos de terreno. Porque o semeador e a semente em si, o semeador acredita na possibilidade de que o terreno vai germinar. E toda semente em si, ela traz uma potencialidade de vida. Então, a semente em si já é potencial. E o semeador acredita que, né, com a semente que é semeada, que ela é potencial de vida, que o terreno também, né, de uma certa forma, vai fazer com que aquela semente produza, dê frutos. E era também uma praxe lá da Palestina, no templo de Jesus, né, que se semeava antes de cultivar a terra.
Semeava e depois então que você ia arar, enfim, né? Então, toda semente um pouco perdia mesmo. Todos os tipos de terreno. Agora, para que a semente brote, não depende do semeador e nem da semente. Depende do terreno. Então, é o terreno onde a semente é lançada é que vai fazer com que ela vai produzir 10, 100 ou 60, sei lá, o número. É o tipo de terreno. Então, diante de tudo isso, nós poderíamos nos perguntar, primeira coisa, que tipo de semeador eu sou? Aquele tipo que escolhe o terreno ou aquele tipo que semeia? Semeia. A outra pergunta é, que tipo de terreno eu estou sendo? Porque Jesus diz bem claro para nós, ao explicar, né, a parábola, lá na terceira parte do evangelho de hoje, que ele diz que a semente é a palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus. O semeador é ele, o próprio Jesus. Então, nós que nos tornamos missionários, somos missionários, né? Deus, né, fala através de nós. Nós semeamos a palavra de Deus. Né? E, ao mesmo tempo, somos semeadores também. Agora, que tipo de terreno somos nós? Porque também nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é semeada em nós. Como eu acolho essa semente? E aí aparecem os tipos de terreno. Beira do caminho, terreno pedregoso e meio dos espinhos, terra boa. Agora, no meio do caminho, à beira do caminho, né, aqueles que às vezes, né, até escuta a palavra de Deus, mas não compreende a palavra, e diz o texto que vem o inimigo e muda completamente as pessoas. Então, é aquele tipo de coisa que nós podemos dizer assim, todo mundo conhece a palavra, todo mundo já ouviu a palavra, todo mundo sabe o que é bom, a palavra é boa. Agora, nem todo mundo quer colocar em prática, nem todo mundo se esforça para isso. Passa. Tem o terreno pedregoso. A semente é semeada ali no meio do terreno pedregoso e logo, né, logo nasce a semente, porque a terra, né, tem terra, mas vem o sol, né, e aí o que acontece? A semente morre, seca. Né? É aquele tipo de pessoa, né, que é muito, né, vamos dizer assim, não, pode estar comigo mesmo, pode tomar conta, né, que eu vou, deixa comigo, né, que eu vou levar isso para frente, enfim. Mas aí quando aparecem as dificuldades, porque toda a missão tem dificuldades, e aí acaba desanimando. O outro terreno é aquele terreno que também tem espinhos. Talvez seja aquelas pessoas que até acolhem a palavra de Deus, deixa a palavra até causar uma certa revolução, mas na verdade está muito mais preocupada, sabe, com as coisas do mundo, com a minha empresa, com a minha família, né, com as minhas coisas, meu carro, a minha casa. Eu sou novo ainda, esse negócio de Deus, vou deixar para quando ficar mais velho, mais idoso. Então é sufocado pelas preocupações materiais do mundo, então morre, se perde. E o terreno boa, a terra boa, fértil, é aquele que acolhe a palavra e deixa-se transformado, né, que está aberto para novidades. Esses tipos de terreno, esses tipos de pessoas que somos nós, é que Jesus encontrou em meio às dificuldades, porque, né, não só Jesus, como os discípulos, né, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus não foi assim aceita, né, com facilidade. Então teve todos esses tipos de terreno. É por isso que ele está no meio da multidão. É por isso que ele afasta, deixa eu ver se eu posso afastar aqui. Ele afasta do povo para saber, né, porque quando está tudo misturado, você não sabe. E agora, quando você afasta, você detecta, sabe muito bem. Esse é uma multidão, aqui tem outra multidão, lá tem outra multidão. E cada multidão, né, se identifica por si mesmo. Então, tem gente, né, que acolhe a palavra tipo na beira do caminho, tem gente que acolhe a palavra tipo em terreno pedregoso, tem gente que acolhe a palavra tipo no meio dos espinhos, e tem gente que acolhe a palavra tipo um terreno bom. E aí então você que está em casa, nós que estamos aqui no santuário, né, podemos nos perguntar, que tipo de terreno nós somos para acolher essa palavra? A palavra em si tem todo um potencial de vida, independente do terreno que ela é semeada. Agora, para que essa semente realmente produza, aí depende do terreno, portanto depende de cada um de nós.
E, para a gente finalizar, nós vamos lá para a segunda leitura que foi lida, né, que Paulo, lembrando para todos nós, né, que dá a impressão que a comunidade para onde ele escreve está um pouco desanimada, tanto diante de tantas dificuldades, e ele vem justamente animar, mais uma vez, né, que em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, né, que o mal, ou aquilo que se torna tão difícil para todos nós, é vencido. Nós vencemos na pessoa de Jesus Cristo. Então, que essa seja então a grande mensagem para todos nós, né, nesse final de semana. Que nós possamos confiar sempre na palavra de Deus, porque Deus é fiel. E Ele mandou a sua própria palavra na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, né, que espalhou a semente, que espalhou a boa nova do próprio Deus para todos nós. Agora, nós temos consciência das dificuldades, como semeador e como terrenos, para acolher essa palavra de Deus. Mas nós que recebemos o batismo, nós que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, sabemos muito bem que nós não seremos vencidos pelas dificuldades. Porque nós que somos batizados, recebemos o Espírito. E esse Espírito de Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, é que nos anima, que nos fortalece para continuar a caminhada. E continuar a caminhada como? Semeando e deixando ser semeado também. Que Deus então ajude a todos nós. Amém.